Ontem a gente começou nosso estudo em Eclesiastes e eu falei para vocês que, vaidade, certo? Vaidade é isso. A vida vivida debaixo do sol é vaidade. É vaidade. E a gente está começando a estudar esse texto de Eclesiastes, que fala que a vida vivida debaixo do sol, ou seja, uma vida vivida descartando Deus, tirando Deus da equação, ela é vaidade, ela é repetição sem fim, ela é sem significado. Em março de 2013, a revista Super Interessante, que de interessante não tem nada, lançou uma matéria de capa onde ela perguntava qual é o sentido da vida. E ela perguntava e ela mesma respondia, na matéria. Ela respondia se propondo a dar duas respostas, entre aspas, científicas. A primeira é que o sentido da vida é procriação. E a segunda é que o sentido da vida é o prazer. Também uma resposta científica, segundo eles. Eles colocaram um ratinho num canto, numa gaiola, e na gaiola tinha um esqueminho que dava choques prazerosos. E o ratinho sempre voltava para tomar mais choques. O objetivo do autor de Eclesiastes é demonstrar aqui como todos os aspectos da vida vivida debaixo do sol, da vida em que Deus é tirado, ela não tem significado. Então ele começa a fazer várias experiências ao longo do livro. Várias experiências, falar tudo que ele experimentou. E ele vai mostrar que através das experiências que ele teve, nada foi satisfatório. Ele vai analisar essas experiências e hoje no texto que a gente vai ler, ele analisa a sabedoria. Ele analisa a sabedoria, o conhecimento. Vamos ler? Vamos ler Eclesiastes 1, de 12 a 18. Todo mundo lá? Vamos focar, hein? Vamos focar aqui, hein? Ouça com fé a palavra de Deus, hein? Ouça com fé a palavra de Deus. Eclesiastes 1, versos 12 a 18. Eclesiastes 1, versos 12 a 18. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do sol. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto que tudo que é feito debaixo do sol é vapor, é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Esse é o texto que nós temos diante de nós, ok? O autor de Eclesiastes, ele começa aqui a analisar a sabedoria. Ele começa a analisar a sabedoria e ver se no conhecimento, na sabedoria debaixo do sol, nós podemos encontrar algum sentido para essa vida. É isso que ele está anunciando no versículo 13, No versículo 13. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do sol. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Então ele se dedica a investigar e a usar a sabedoria. Essa sabedoria que ele está investigando aqui e usando, lembre-se, é a sabedoria, entre aspas, debaixo do sol. É o conhecimento que não leva Deus em consideração. É o conhecimento das ciências, das artes,
que sem dúvida pode ser proveitoso e útil, mas que não leva Deus em consideração. A nossa teologia, a teologia reformada, a teologia cristã reformada, ela afirma que o ser humano é capaz de fazer descobertas corretas cientificamente e que nos beneficiem mesmo ignorando Deus. Ou seja, a nossa teologia diz que incrédulos são capazes de fazer boa ciência, chegar a conclusões verdadeiras, cientificamente verdadeiras e úteis, ok? A gente chama isso de graça comum, Ontem algumas pessoas se escandalizaram porque eu citei Raul Seixas aqui na live, né? Queridos, tudo que é verdade é verdade de Deus. Se é verdade, é de Deus, ok? É de Deus. Pode ter saído da boca da pior pessoa do mundo. Se aquilo ali é verdade, é de Deus. E alguém já disse que até relógio quebrado acerta a hora 2 vezes ao dia. Ok? Até relógio quebrado. Mas esse conhecimento, essa sabedoria que o pregador está analisando aqui, ele está investigando se o conhecimento e a sabedoria desse mundo podem dar significado à existência do homem, ok? Podem dar significado à existência do homem. Será que, ele está perguntando, será que se eu conhecer mais, será se eu tiver mais informações, se eu for mais sábio de acordo com esse mundo, eu vou ter mais, minha vida vai ter mais sentido, minha vida vai ter mais propósito, ok? Minha vida vai ter mais propósito. E a conclusão, ele já apresenta no próprio verso 13. Olha só, no final do verso 13, quando ele diz: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu, ele já chega a uma conclusão. E a conclusão dele é: que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Essa é a conclusão do pregador. A conclusão dele, queridos, é que viver a vida para ganhar conhecimento ou sabedoria é um fardo pesado demais. Na verdade, a melhor tradução para essa palavrinha que na NVI está traduzida como pesado, seria ruim, seria mal, ok? Não é apenas que a vida é difícil, não é apenas que a vida é pesada, mas ela é algo ruim. Ela é cheia de coisas más, O fardo aqui é essa busca por significado, essa busca por propósito. Todos vivem nessa busca, todos estão buscando um propósito para a vida. O pregador está dizendo que essa busca ela é ingrata, ela é pesada, ela é triste, ela é má. No verso 14 ele diz assim, ó, você está com sua Bíblia aberta aí, né? Mantém sua Bíblia aberta para você ir olhando, tá bom? No verso 14 ele diz assim: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é vão, é correr atrás do vento. Aqui nesse versículo aparecem as 3 palavrinhas que são chave aqui em Eclesiastes. Debaixo do sol, 3 expressões, né? Debaixo do sol, inútil ou vão, ok? Ou vaidade, é a mesma palavra, rebel, e correr atrás do vento, ok? 3 expressões. As 3 expressões mais repetidas em Eclesiastes aparecem aqui no versículo 14. O que o pregador está dizendo é: eu analisei tudo. Eu vi tudo que a sabedoria e o entendimento podem propor, podem conquistar debaixo do sol. E a conclusão que eu tiro é tudo vaidade. É tudo passageiro. É tudo efêmero, dura um dia. É uma busca sem fim. É como tentar estocar o vento. É impossível. Não leva a lugar nenhum. Você não vai conseguir pegar o vento. Você não vai conseguir pegar o vapor. Está aqui, você acha que vai conseguir pegar. Você acha que vai conseguir dominar a sua vida através do conhecimento. Tinha uma placa bem grande, um outdoor bem grande, eu não sei se tem ainda, no caminho de Caldas Novas para Goiânia. E nesse outdoor bem grande dizia:
a salvação pelo conhecimento. É uma ideia, muitas pessoas pensam isso. É correr atrás do vento, é tentar estocar vento. Não tem sentido, não tem significado. A mesma conclusão chegou o famoso biólogo ateu Richard Dawkins. Ele concluiu que a existência humana, abre aspas, não é nem boa e nem má. Não é nem boa e nem má. Nem bondosa e nem cruel. Mas simplesmente uma dor. Indiferente ao sofrimento, sem propósito algum. Essa é a conclusão que chegou o biólogo ateu Richard Dawkins, que está pensando na sabedoria, pensando no conhecimento, a partir do pressuposto de que Deus não existe, com Deus fora da equação, ok? Deus fora da equação. Olha a conclusão do pregador em Eclesiastes, olha o versículo 15. Ele termina essa primeira metade do trecho aqui que a gente está estudando com um provérbio. E o provérbio que ele traz é: o que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Ele diz que a vida ela é um acumulado de coisas tortas que nós gostaríamos de endireitar, mas não podemos. São doenças, pandemias que nós gostaríamos de resolver assim, e não podemos. São guerras, é a corrupção. Sempre tem coisas que gostaríamos de ver transformadas, mas que estão além da nossa capacidade de transformação. Queríamos que nossos filhos fossem assim, que nossos pais fossem assado, que nosso emprego fosse de uma certa forma, que a nossa família fosse de um certo jeito, mas não conseguimos mudar as coisas. O que é torto não pode ser endireitado. Eu pensei em citar aqui uma música do inário popular brasileiro, mas é melhor não é? É melhor não. Mas além de a gente não poder endireitar o que está torto, parece que está sempre faltando alguma coisa. E mais, esse algo que está faltando sempre, a gente nem sabe direito dizer o que é, mas tem algo ali que está faltando. Tem algo ali que está faltando e a gente não consegue nem dizer o que é que está faltando. O pregador está dizendo que a vida, muitas vezes, é como uma conta de matemática que não fecha. E não fecha e a gente não consegue achar o que é que está faltando. E por isso a gente não consegue consertar a vida. Já se sentiu assim? Parece que tem algo faltando. Você não sabe nem dizer o que é esse algo que está faltando. Sua tentativa falhou. A sabedoria humana não foi capaz de providenciar sentido para a vida. É isso que o autor de Eclesiastes está nos dizendo. Ele está dizendo, olha, eu conheci tudo da sabedoria humana. Eu conheci todo o conhecimento. E a conclusão que eu cheguei é que o conhecimento é incapaz de trazer sentido, de trazer propósito para o conhecimento humano, para a vida humana. Não tem propósito, não tem sentido. Não tem sentido. Olha aí, a Letícia acertou a música. A Letícia acertou a música, o homenzinho torto, lógico. Era essa a música que eu estava pensando. Vocês, hein? Vou te contar. E aí ele começa agora, queridos, uma jornada dele em busca da sabedoria. E o que ele concluiu e alcançou de tudo isso, ele diz nos versos 16 a 18. Nos versos 16 a 18. Fiquei pensando, olha aí na tua Bíblia. Foca, gente, foca, olha aí na tua Bíblia. Fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto.
o autor de Eclesiastes está analisando a vida dele. Ele analisa a busca dele por sabedoria, ele analisa a busca dele por conhecimento. E ele diz que ele superou a todos. Ele conseguiu acumular muita sabedoria, ele conseguiu acumular muito conhecimento. Ele tinha não sei quantos milhões de seguidores no Instagram. Não é? Ele fala sobre isso também, não é? Que ele se tornou famoso. Ele se tornou famoso. E depois de ter feito tudo isso, ele viu que também foi correr atrás do vento. Também isso era correr atrás do vento. Por quê, queridos? Por que esse conhecimento, se tornar famoso, adquirir sabedoria, era correr atrás do vento? Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Tem uma ideia equivocada de que a educação, o conhecimento podem nos salvar, podem trazer significado para a vida humana. De vez em quando a gente assiste umas coisas desse tipo, não é? Uns Globo Repórter da vida, assim, não é? Mostrando como um diploma, a educação transformou a vida das pessoas. Mas o pregador, depois de ter adquirido mais conhecimento do que qualquer outro que reinou antes dele, ele chegou à conclusão que quanto maior a sabedoria, mais o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eu não sei se é a Ludmilla ou é o filho dela que está perguntando aqui, por que é enfado, por que é enfado, por que é enfado? Lembra de novo, gente. Lembra de novo. Nós estamos estudando um livro que só faz sentido se a gente entender o que ele está falando no contexto de uma vida que tira Deus. Tira Deus da equação, ok? Tira Deus da equação. E se tira Deus da equação, não faz sentido. É enfado quando você busca conhecimento, quando você busca sabedoria como forma de achar sentido para a tua vida, de achar significado para a sua vida, ok? O pregador, depois de ter adquirido tudo isso, ele vai dizer desgosto, é sofrimento. E olha só como isso é verdade. Os pássaros, ninguém avisou para eles que a gente ainda está no momento da pregação da palavra. O louvor ainda vai começar. Mas eles não param, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Olha só como é verdade isso. Lembra que no começo eu falei para vocês que a revista Super Interessante, em 2013, lançou uma capa falando sobre qual é o sentido da vida? E ela propôs que um dos sentidos da vida era a procriação. Lembra disso? Lembra disso? Um dos sentidos da vida, segundo a Super Interessante, era a procriação, ok? A reprodução. Uma das pessoas que defendem isso é o biólogo britânico Richard Dawkins, como eu falei aqui, um biólogo ateu. Ele defendeu lá na matéria que o sentido da vida é a reprodução humana e uma reprodução onde os melhores vão superando e se sobrepondo sobre os mais fracos, não é? Essa é a sabedoria dele. Sabe o que essa sabedoria gera? Algum tempo atrás, quando eu ainda tinha paciência para usar o Twitter, uma seguidora dele perguntou para ele o seguinte: Dr. Dawkins, estou grávida e o meu filho, meu bebê, tem síndrome de Down. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E a resposta do Dr. Dawkins, a pergunta dessa seguidora no Twitter, para todo mundo ler, a resposta dessa seguidora foi, do Dr. Dawkins foi: aborte isto e tente de novo. Seria imoral trazer isto ao mundo se você tem a escolha. Veja se isso aqui não é sofrimento. Lê isso daqui não é sofrimento. Veja se isso aqui não traz desgosto. Essa é a resposta de quem tem conhecimento a parte de Deus, tirando Deus da equação. Faz todo sentido para quem tem uma cosmovisão do ateísmo.
para quem tem uma cosmovisão do ateísmo que tira Deus, faz tudo. Ele está sendo coerente, gente. Ele está sendo coerente com a cosmovisão dele. É isso. É isso que a sabedoria desse mundo produziu. É isso. Viu como o pregador está certo? Viu como o autor de Eclesiastes está certo? Para o biólogo, o sentido da vida é a seleção das espécies. O sentido da vida é você a reproduzir pessoas mais fortes. Dentro da sabedoria dele, faz todo sentido. Dentro da sabedoria dele, é uma obrigação moral de uma mãe que sabe que está grávida de um filho com síndrome de Down, abortar esse filho, matar esse filho. Para ele é uma obrigação moral. Mas talvez você esteja pensando, pastor, isso aí é só a opinião de um biólogo, lá da Inglaterra. Isso aí não é a opinião de quem tem o conhecimento. 2016, o Brasil e a América Latina viveu uma crise, uma epidemia de Zika vírus. E quando ainda era apenas uma suposição, ainda não existia nem comprovação disso, mas supunha-se que o Zika vírus fazia com que os bebês de mulheres grávidas com Zika vírus, e nós tivemos uma situação dessa na nossa igreja, ok? Na nossa igreja. Supunha-se que os bebês iriam nascer com microcefalia, o que de fato se confirmou depois. Pergunta: como respondeu a OMS a essa suposição da época? A OMS pressionou os países da América Latina a liberarem o aborto para mulheres infectadas por Zika vírus. Ou seja, qual é a resposta da Organização Mundial de Saúde para uma mulher grávida que se contaminou com o Zika vírus e o filho pode nascer com microcefalia? Mata o filho. Percebe, queridos, como o sofrimento é desgosto. Como sabedoria, conhecimento é sofrimento e desgosto. Quando você tira Deus da equação, quando você vive apenas debaixo do sol. Exatamente disso que o autor de Eclesiastes está falando, quando ele diz que a vida vivida para a sabedoria e o conhecimento desse mundo trazem sofrimento e desgosto. Desesperador isso, né? Desesperador isso. Esse é o resultado de tentar encontrar o sentido da vida com base na sabedoria humana. Se tentar encontrar o sentido da vida usando como lentes, como óculos, a sabedoria e o conhecimento de debaixo do sol, o resultado vai ser sofrimento e desgosto. Sofrimento e desgosto. Mas lembre-se, o papel de Eclesiastes, o papel do autor aqui de Eclesiastes é exatamente esse. O objetivo dele é nos desiludir. É como se todos nós estivéssemos meio zumbis, assim, seguindo a sabedoria e o conhecimento desse mundo, como zumbis, achando que isso vai trazer sentido para a nossa vida, correndo atrás dessas coisas. E ele vai falar de outras coisas que nós estamos como zumbis ainda correndo atrás, e o objetivo do autor de Eclesiastes é fazer a gente acordar, é nos desiludir dessa fantasia de que algo nesse mundo possa ser capaz de dar sentido, de dar significado, de dar satisfação, de dar propósito para as nossas vidas. Esse é o objetivo do autor de Eclesiastes, tá bom? O objetivo dele é nos desiludir. E agora que ele nos desiludiu da sabedoria desse mundo, a gente precisa olhar para o resto da Bíblia e ver que Deus, ele não nos deixa entregues à desilusão e ao desespero. Mas em meio ao desespero humano, ele envia seu filho, que Paulo chama lá em 1 Coríntios 1, 24, de a sabedoria de
Deus. Em meio à desilusão desse mundo, Deus nos envia aquele que Paulo chama de a sabedoria de Deus, o Filho de Deus. E ele vem de além do sol. E entra nas dores, entra nos desgostos, entra nas desilusões dessa vida debaixo do sol e nos ensina a vivermos na sabedoria e na fé que vem de Deus, podendo parar de tentar desentortar o que está torto, mas simplesmente entregar nas mãos de Deus e obedecê-lo. E obedecê-lo. Assim como Jesus fez quando morreu na cruz para nos desentortar. Para nos desentortar. Queridos, quando nós vivemos a vida da sabedoria de Deus, a vida de Jesus, nós percebemos que finalmente nada está faltando. Mesmo tendo menos do que tínhamos antes, agora existe plena satisfação, existe significado, existe propósito. E eu e você, nós podemos descansar, sabendo que um dia todas as coisas tortas desta vida, deste mundo caído, serão endireitadas por Jesus, a sabedoria de Deus, que um dia fará novas todas as coisas. O nosso sofrimento, meus irmãos, minhas irmãs, não será eterno. Ele vai ter fim. Nossa luta contra o pecado um dia terá fim. Jesus enxugará nossas lágrimas. Ele trará novos céus e nova terra. E então todas as coisas serão novas. 1 Coríntios 1, 24, Grazi. E a pergunta para mim e para você nessa manhã de sexta-feira, 3 de julho de 2020 é: você corre atrás do quê? E você enxerga o mundo através de quais lentes? Da sabedoria do homem ou da sabedoria de Deus? Através de quais lentes você enxerga o mundo? Você enxerga a sua vida, porque a gente precisa trazer para algo prático, para você. Você enxerga a sua família, você enxerga o seu casamento, você enxerga o seu trabalho, você enxerga o seu lazer, você enxerga a tua igreja, você enxerga o seu sofrimento, você enxerga a pandemia. Através de quais lentes? Da sabedoria do mundo ou da sabedoria de Deus? Através de quais lentes você enxerga o mundo? Se você enxergar o mundo e buscar sentido na sabedoria do mundo e no conhecimento do mundo, vai ser sofrimento, vai ser desgosto, vai ser enfado. Mas se você enxergar o mundo usando as lentes da sabedoria de Deus, as lentes da sabedoria de Deus, você vai encontrar satisfação. Você vai encontrar sentido para o seu viver. A vida vai fazer sentido. Você vai encontrar satisfação verdadeira e real, que não é circunstancial, não depende do que acontece no seu dia a dia. Você é satisfeito, ao invés de simplesmente estar satisfeito. E você vai parar de correr atrás do vento. Você zoa a Dilma, né? Você zoa a Dilma que ela fala que tem que estocar vento, e você nem sabia que você estava fazendo a mesma coisa, tentando correr atrás do vento. Que Jesus, a sabedoria de Deus, possa ser a lente através da qual nós enxergamos e entendemos a vida nesse mundo mau, nesse mundo caído.